Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre esportes paralímpicos. Esses esportes são voltados para portadores de algum tipo de deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. E a cada 4 anos temos os Jogos Paralímpicos, que é o maior evento esportivo com esportes adaptados. Esses jogos acontecem no mesmo país que cedia as Olimpíadas e logo após as Olimpíadas, e também no mesmo ano que acontecem as Olimpíadas. Entrando um pouco na história, sabemos que os esportes paralímpicos surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, devido ao grande número de combatentes da Segunda Guerra que perderam algum membro ou sofreram algum tipo de trauma grave, ou seja, perderam membros superiores ou membros inferiores, ou seja, braços e pernas. Essas competições tinham um objetivo principal, que era reabilitar esses ex-combatentes, esses ex-soldados que tinham ido para a guerra e perdido os membros ou tido algum trauma grave. Além disso, também tinha o principal objetivo de estimular esses combatentes, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Hoje em dia, os esportes paralímpicos não são vistos apenas como um esporte de reabilitação, como era visto no seu início. Hoje em dia, ele é um esporte de alto rendimento, como vocês podem ver nos Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos participam países do mundo inteiro, competindo para ver quem é o melhor atleta naqueles esportes adaptados. Então, não é apenas um esporte, uma forma de lazer. Lógico, eu posso utilizar como forma de lazer, eu posso utilizar como reabilitação. Porém, nos Jogos Paralímpicos, ele é um esporte de alto rendimento. Então, esses atletas, essas pessoas com deficiência, eles não gostam de ser vistos como coitadinhos, como um ato de superação. Não, não é um ato de superação. Eles são atletas que estão ali para competir, para ver quem é o melhor naquela determinada modalidade. E as primeiras competições dessa natureza de esportes adaptados aconteceu num hospital londrino, ou seja, lá na Inglaterra, no ano de 1948, voltado à recuperação de pessoas com lesões na medula óssea. Esse evento ele é considerado um marco do desporto adaptado. Após esse período, outros jogos também foram organizados com o objetivo de inserir essas pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência sensorial ou física. Este evento esportivo foi organizado diversas vezes ainda no mesmo local. Porém, com o passar do tempo, ele começou a reunir pessoas de outros lugares do mundo para também participarem. E apenas em 1960 ocorreu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, reunindo atletas do mundo inteiro. Esses Jogos Paralímpicos aconteceram na cidade italiana de Roma. Esse evento chegou a reunir 400 atletas de 23 países. Nos Jogos Paralímpicos, os atletas são separados em algumas categorias. Essas categorias são feitas através de uma avaliação condicional que o classificará em algumas das categorias estipuladas pelo Movimento Paralímpico Internacional, que rege todo o esporte paralímpico. Essas categorias são amputados, paralisados cerebrais, deficientes visuais, lesionados na medula espinhal, deficientes mentais e lesoutres, que é uma categoria constituída por indivíduos com falta de mobilidade, que não se encaixam nas outras categorias. Este símbolo que vocês estão vendo aqui é o símbolo dos Jogos Paralímpicos. Estes símbolos são os agitos, então ele se chama agitos. Eles são 3 cores, azul, vermelho e verde, que circulam um único ponto em um campo branco. O agito significa me movimento em latim. É um símbolo do movimento em uma crescente assimétrica, ou seja, em crescente movimento, criada pela agência de publicidade e aprovada pelo Comitê Paralímpico Internacional em abril de 2003. E essas cores dos agitos,
elas representam as cores mais utilizadas nas bandeiras de todos os países do mundo. Por fim, temos como principal objetivo dessa aula repensar sobre a prática esportiva voltada para pessoas com algum tipo de deficiência. Hoje em dia, nas aulas de educação física, além dos esportes convencionais que já conhecemos, há também uma área, um conteúdo que estudamos, que são os Jogos Paralímpicos. Inclusive, por isso estamos tendo esta aula hoje sobre esportes adaptados, esportes paralímpicos e também Jogos Paralímpicos. Enquanto pessoas da sociedade, devemos pensar sobre a inclusão dessas pessoas com deficiências no esporte e também na educação. Então, como eu disse para vocês, não devemos pensar como se eles fossem coitadinhos, como se eles não conseguissem fazer. Eles têm limites, porém esses limites eles são superados através de adaptação. E assim como nós, eles também têm o devido direito de participar das práticas esportivas.